Se entregar a Deus, ser totalmente de Deus, é o grande desejo do âmago do nosso ser. O ser humano, pela sua própria natureza criatural, ele se completa, ele se realiza quando ele vive em uma comunhão perfeita com o Senhor. Não adianta o homem, o ser humano, querer imaginar que será feliz distante de Deus, porque não será. Não adianta o homem viver iludido que vai conhecer a felicidade sobre a terra, porque não conhecerá. Não adianta o homem olhar Deus como a fonte da misericórdia, onde Deus tudo perdoa, se ele não consegue enxergar Deus como justiça, como um justo juiz. Quando a igreja para celebrar uma figura de 1500 anos atrás, a igreja interpreta e vê essa figura como verdadeiramente um espelho que ainda hoje reflete o sol da justiça, nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, ao proclamar São Bento, padroeiro da Europa, de todo o continente europeu, a igreja volta às origens da evangelização e compreende que é na solidão, no cadinho do se sentir sozinho, que o homem faz essa experiência única com Deus, que não é no meio ao barulho, que não é em meio a grandes aglomerações, mas é no silêncio, no recolhimento, que o homem se encontra com Deus. É bem sabido por todos nós, é um pensamento que bate muito forte quando se fala em se socializar, quando se diz assim, ninguém é uma ilha. É verdade, ninguém vive sozinho, mas para se fazer uma experiência com nosso Senhor, é preciso um recolhimento para escutar aquilo que Deus nos fala com nitidez, com clareza, para escutar aquilo que Deus tem a nos dizer na intimidade das nossas consciências. Olha, meus queridos irmãos, a igreja nunca viveu um período de um total esvaziamento de espiritualidade, de uma busca não constante, não sincera dessa entrega, dessa união íntima com Deus. Quantos cristãos, ministros sagrados, que levam essa relação a Deus, essa relação com Deus, na brincadeira, em uma não seriedade. Deus é sério, nosso Senhor gosta de coisa séria, Deus não gosta de brincadeiras. É por isso eu gosto sempre de dizer isso. Nosso Senhor era um homem que vivia a seriedade sem viver a vida pesada.
Era um homem, sendo Deus, que compreendeu que a sua felicidade, compreendeu que a sua comunhão com o Pai era algo pessoal, único, que não era em todo momento que ele deveria estar com tantas pessoas ao seu redor. E vejam quantas vezes nosso Senhor se isolou, meus irmãos. Vejam quantas vezes nosso Senhor precisou ficar sozinho para estar em harmonia. Tem gente que tem um medo medonho de estar sozinho, um medo absurdo do silêncio. Tem gente que não suporta o silêncio. Mas é preciso, meus irmãos, que aprendamos a silenciar, não só fora de nós, mas também silenciar dentro de nós as nossas paixões, os nossos pensamentos, e começarmos a compreender o verdadeiro sentido da vida. Viver é maravilhoso, tanto que é pecado mortal atentar contra a própria vida, se existe sanidade mental. Mas é preciso que nós cristãos aprendamos a viver bem, a bem viver a vida que Deus nos deu, não divorciado de Deus, não distanciados de Deus, mas viver essa comunhão com Deus, onde nós somos convidados a usufruir de tudo aquilo que Deus nos deu com dignidade, sem esquecer que somos filhos do Altíssimo, sem esquecer que não somos só carne, mas somos seres também espirituais. A razão pela qual Deus, o próprio Senhor, se fez carne, não porque Ele queria se humilhar, mas a razão da encarnação foi para nos divinizar, para devolver a nós aquela vida que nós havíamos perdido, aquela comunhão, aquele contemplar a Deus que nós estávamos privados. E rezar não é fácil. Fazer de contas que se reza é fácil. Olha, quando eu comecei a rezar de verdade, eu já estava lá pelo meio da minha caminhada vocacional, já estava terminando a filosofia. Quando eu comecei a entender o que era a oração. E quando cheguei eu no seminário Maria Mater Ecclesiae em São Paulo, depois do período de adaptação, um mês de um curso de verão, para a gente relembrar o latim, aprender o espanhol por causa das missas que nós tínhamos, e tantas coisinhas assim, o canto gregoriano para a missa em latim, um bocadinho de coisa. E depois desse curso de verão, vinha os exercícios espirituais, 8 dias de um total silêncio no seminário, que a gente só rezava, escutava a palestra, adorava Nosso Senhor, participava de missa, ficava sozinho, ninguém podia conversar com ninguém. Primeiro dia é bom, segundo dia é bom, terceiro dia começa a apertar, no quarto dia ninguém já está aqui aguenta mais, no quinto dia já está todo mundo correndo um do outro, porque se olhar nos olhos já dá vontade de rir, já dá vontade de puxar conversa, e era proibido. Mas dava uma agonia tão grande no primeiro ano, que eu dizia, meu Deus, e sem contar a fome,
rezar da fome é uma coisa absurda, eu nunca vi, não é? Vixe, padre, eu rezo, eu nunca senti fome, não é porque você reza só um pouquinho, né? Mas rezar da fome. E o que mais me chamou a atenção naquele retiro, que me obrigou a rezar, porque eu sempre desejei ser padre, e como a gente não podia conversar, de repente a gente via no seminário um saindo puxando a mala, depois outro saindo puxando a mala, depois outro puxando a mala, e o povo tudo indo embora, e você, aqui dá vontade de rezar, eu vou rezar porque senão eu vou embora também. E aquilo ali me marcou naquele primeiro ano. Deve ter ido uns 20 seminaristas embora no período de uma semana, porque não aguentava, porque Deus falava no coração, e eu dizia, eu vou rezar, porque senão o próximo vai ser eu. E já no segundo ano já foi muito tranquilo, no outro já foi muito tranquilo, no outro também, graças a Deus. Mas o primeiro foi muito dolorido. Porque muitas vezes, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós pensamos que basta essa oraçãozinha simples, de um terço, de um Pai Nosso, de uma Ave Maria. E tem pessoas que vão vivendo a vida toda só nesses pequenos momentos, nesses pequeninos momentos de oração. Quando a gente começa a se encontrar com Deus, nós temos uma sede de infinito tão grande, nós temos uma necessidade de rezar, nós temos uma necessidade de estar em Deus, e aí começam as lutas. Primeiro é o tempo. Ah, padre, eu queria tanto rezar mais, mas eu não tenho tempo. E se você não criar o tempo, nunca vai rezar mais. Porque muitas vezes as pessoas deixam o tempo de oração para sendo a última coisa que eu tenho que fazer. Tudo é importante. Rezar é se eu puder, se eu tiver tempo. Não. Rezar requer um grande empenho. Rezar requer uma escolha. E rezar não quer dizer ser alucinado, não. E é aqui justamente que vai entrar a figura de São Bento, quando ele vai dizer que nós podemos rezar trabalhando. É só silenciar o coração. É como eu costumo brincar com vocês, e falei isso muitas vezes, não é? A mulher até lavando os pratos, ela pode estar rezando pelo marido, limpando a casa, entregando aquele sacrifício pelos filhos. O marido dirigindo no trabalho pode estar ali silenciado, rezando no coração, rezando pela própria conversão, pedindo a Deus as respostas que necessita. É estando ali dentro de casa, naquele momentinho que todo mundo saiu, eu estou sozinho. Eu vou ali acender uma vela que representa a minha fé. Vou me ajoelhar aos pés de uma imagem da bem-aventurada Virgem Maria, de uma imagem do coração de Jesus, ou de um santo de devoção, ou do próprio crucifixo. E vou dialogar um pouquinho com Deus, e vou conversar um pouquinho com Deus, e vou criando esses momentos de oração. Tinha uma situação que uma vez eu escutei de uma pessoa que todas as vezes que a família saía, a pessoa se trancava todinha dentro de casa. E aí quando a família chegava, e era um desespero, ia abrir uma porta, abria outra, e a família ficou sem entender. Quando foi um belo dia, o marido disse assim: eu vou levar a chave e vou ver o que é que acontece quando eu saio de casa. E saiu,
Depois voltou devagarzinho, abriu a porta. E quando, não sei se foi por uma janela, eu não lembro, não é? Quando entrou, que olhou, estava a mulher lá rezando, de joelhos, e rezando pela família toda, inclusive pedindo para o marido amolecer o coração, que estava fazendo ela sofrer muito. E isso é um caso verídico, né, que aconteceu comigo numa partilha. E aí, depois, o marido viu, sentiu aquilo ali, ficou tão nervoso, que quando foi sair sem a mulher perceber, tropeçou. Na minha terra chama de caqueira, eu não sei como é que chama aqui, um vaso de planta, né? Tropeçou no vaso de planta e a mulher se espantou. E quando foi olhar o que era, estava o marido choroso, né? Ali começou um diálogo de uma vida. A partir daquela trupicada naquele vaso de planta, começou o diálogo de uma vida. Eles começaram a se entender. Então, são momentos assim que nós católicos temos que criar, aprender a rezar, aprender a ficar na solidão, aprender que nos pequenos momentos que nós temos, estar em Deus. Tão pouco o meu povo vai na igreja adorar nosso Senhor. Quem de vocês já pegou a chave da igreja? Eu vou entrar lá um pouquinho para rezar. E ficou lá no silêncio, na solidão, contemplando Deus, rezando um pouquinho, sentindo essa presença de Deus. Olha, meus irmãos, rezar não é um privilégio de monge, de padre, de freira, não. Rezar é uma obrigação de todo cristão. De todo cristão. Quem aprende a rezar na meninice, na juventude, quem sente a necessidade de se encontrar com Deus através da oração, vai ser feliz. Vai conseguir passar pelas dificuldades, pelos problemas da vida em comunhão com Deus. Vai descobrir uma vida que talvez não tivesse conhecido. Vai descobrir uma vida que talvez não conhecia. E vejam que esse desejo que nós temos dentro de nós de felicidade é algo que todo mundo quer, é algo que todo mundo deseja. Meu Deus do céu, quem não quer ser feliz? Quando eu dei o sim a nosso Senhor, o objetivo foi ser feliz, e graças a Deus, apesar de tantas dificuldades, eu me encontrei no sacerdócio. Quando você buscou encontrar alguém para estar do teu lado, um esposo, uma esposa, o teu desejo foi de ser feliz, de ter alguém para partilhar a vida, de ter alguém para repousar, para dividir o peso da vida. Quando você lutou para se formar, ou quem sabe para conseguir uma casa, quando viu os filhos, esse desejo de felicidade, ele vai aflorando dentro de nós. Só que isso é muito mais especial quando nós aprendemos a projetar e a sonhar em Deus. Permita que Deus tome parte da tua vida. Permita que Deus tome parte nos teus sonhos, nos teus projetos. Permita ser de verdade um amigo de Deus, que se relaciona com Ele, que é dócil à ação dEle. Se permita ser alguém espiritual, que busca se domar,
que busca vencer os defeitos, que busca superar os vícios, que busca crescer nessa intimidade com Deus e ter uma alma santa, e ter uma alma pura, e ser alguém que os outros têm gosto de conversar, de estar perto, alguém que passa aquela serenidade tão inerente a Jesus, aquele olhar tão vigoroso, tão próprio dele, aquela santidade que só aqueles que não são maiores que o Mestre, mas que são verdadeiramente humildes, conseguem manifestar ao mundo. Vejam que no trecho de hoje desse Evangelho, nosso Senhor aqui, Ele vai sintetizar tudo isso que eu estou falando já há alguns minutos, quando Ele diz assim: olha, para o discípulo basta ser como o seu mestre. E o que é que o nosso mestre era? Um homem de oração. E como é que aquele homem vivia? Vivia rezando. Agora vejam, se Deus, que é Deus encarnado, feito um homem, rezou, por que você e eu não vemos a necessidade de rezar? Por que é tão difícil para a gente rezar? Por que nos custa tanto rezar? Porque tem pessoas que nunca abrem a palavra de Deus dentro de casa para ler em momento algum, para rezar em momento algum. Padre, eu tenho até vontade de rezar, mas eu não sei rezar. É claro, você não se esforça. Padre, e o que é que eu digo na oração? Não diga nada. Pegue um salmo, o livro dos Salmos, e comece todos os dias rezando um salmo. Ou a própria liturgia diária, lendo o Evangelho, perguntando assim: meu Deus, o que tu queres falar ao meu coração com esse texto santo? Tente fazer isso e vocês vão ver se Deus não responde. Claro que responde. Então, essa necessidade que nós temos de ser igual ao nosso Mestre nos obriga a estar em comunhão, nos obriga a sermos pessoas que vivem em oração, compreendendo que orar consiste em viver diante de Deus todos os momentos, viver diante de Deus todos os momentos da vida. Se eu vou dirigir, eu vou rezar. Se eu vou trabalhar dentro de casa, eu vou rezar. Se eu estou conversando com alguém maledicente e eu estou escutando, eu estou ali no meu coração rezando: meu Deus, tem piedade dessa pessoa. Se eu vejo alguém necessitado de ajuda, eu não tenho só que ajudar com mantimento ou com um capital, mas devo ajudar também com oração. Muitas vezes eu vejo e me inquieta tanto ver as pessoas com a maior facilidade do mundo partilhando certas coisas, mas tão poucos parando 5 minutos para rezar. Vocês já pararam para pensar se todos os dias, além de nós praticarmos a caridade material, nós fizéssemos uma caridade espiritual? Todo dia você escolhesse alguém para rezar. Uma mãe de família pode fazer isso. Se tem 6 filhos e o marido, todo dia reze por uma pessoa. A minha segunda-feira é o dia de rezar pelo meu esposo. A minha terça-feira é o dia de rezar pelo meu filho mais velho. A quarta-feira é da minha filha mais nova. E assim vai. Se tem menos, eu vou rezar esse dia pelo meu pai, pela minha mãe. Ou eu vou começar a rezar
por aquela pessoa que rouba a minha paz. E vou rezar por mim. Só que tem uma coisa interessante nessa vida de oração. A gente cresce mais quando nós rezamos pelos outros e esquecemos de nós, viu? Se você aprende a rezar pelos outros e esquece de rezar por você, naturalmente a gente vai crescendo em Deus. Naturalmente, porque a oração por mim mesmo pode ser muitas vezes uma oração egoísta. E a oração pelo outro nunca é egoísta, mas sempre é altruísta. Sempre. Sempre é um amor que transborda do meu coração. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, esse pai da Europa, do monaquismo ocidental São Bento, é esse grande exemplo para todos nós, de que devemos descobrir Deus na solidão do dia a dia. E por que, Padre, isso é tão importante para mim? Por um simples motivo. Porque na hora do teu julgamento vai ser só você e Ele. E se você aprende aqui a conversar com Ele, quando chegar o momento do teu juízo, você vai saber dialogar com Ele e prestar contas de tudo aquilo que fez, de tudo aquilo que deixou de fazer, de tudo aquilo que pensou, de tudo aquilo que verdadeiramente fez por amor a Deus. Oxalá, meus irmãos, que eu, como sacerdote da Santa Mãe Igreja, consiga como primeiro viver tudo isso que hoje eu preguei. Oxalá que Deus nosso Senhor faça você também descobrir a necessidade de orar para estar os momentos com Deus, para depois permanecer com Deus uma vida toda. Vamos pedir a São Bento que nos faça crescer na amizade com Cristo e um dia alcançarmos os céus. Tem uma coisa interessante na vida de São Bento que talvez vocês não saibam. São Bento nunca foi sacerdote, nunca foi padre, mas um leigo, um monge, chegando a ser abade do seu mosteiro, mas nunca foi padre, nunca foi diácono, sempre um leigo. Por quê? Porque a santidade da igreja não está na minoria que somos nós ministros ordenados, não. Imaginem, eu sozinho para quase 10.000 habitantes na paróquia. Se só eu fosse santo, seria muito pouco. E além de eu não ser santo, ninguém ser santo, danou-se, não é? A santidade é um privilégio da igreja, é uma obrigação dos cristãos, independente da classe. Se for padre, se for bispo, se for freira, se for monge, se for irmão consagrado, tem a obrigação de rezar mais do que o povo. Mas os leigos têm a obrigação também de lutar pela santidade para alcançar os céus. Vamos ficar de pé e vamos elevar ao Senhor o bom Deus os nossos pedidos, as nossas preces.